Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel Barros. Esse aqui é o Expresso Conservador, seja muito bem-vindo. Vocês viram que Bolsonaro criticou a Petrobras, dizendo, olha, a arrecadação da Petrobras, o lucro da Petrobras no primeiro trimestre é um estupro. É uma empresa de mercado. Ela tem o seu lucro, óbvio. Mas como uma empresa, em sua maior parte estatal, nós precisaríamos contar com a colaboração dela. Não estou dizendo que eles têm que vender abaixo do custo, não estou dizendo que tenham que vender a gasolina a R$2, a R$1, não. Não é isso. Mas colaborar, devido à situação que se encontra o mundo, não é nem o Brasil, é o mundo. Nós temos aí uma situação de pandemia, nós temos uma situação de guerra, uma situação que está elevando a inflação no mundo todo, uma quebra na cadeia de suprimentos. Tudo isso tem influenciado. O conselho da Petrobras devia ter o bom senso de dizer, olha, podemos diminuir um pouco o lucro, ter menos lucro, e olha que eu também estaria perdendo, porque quanto mais lucro, melhor, porque eu comprei algumas ações da Petrobras. Então, para mim, seria bom, é ótimo que a Petrobras lucre, mas eu estaria disposto a abrir mão desse pouco para melhorar a situação. Mas não é assim que o mercado pensa, tá? Bolsonaro também tentou ajudar nessa questão da inflação como? Com a redução do IPI, mas nós tivemos novamente a intervenção da justiça. É sobre esses assuntos que eu quero falar com você. A gente vai conversar tudinho depois da vinheta. Bom, meus amigos, primeiro, tivemos aí a fala de Bolsonaro sobre a Petrobras e isso afetou muita gente ficou dodóizinha. É claro, como presidente ele está vendo. Se você aumentar o diesel, por exemplo, vai aumentar toda a cadeia de produtos, porque o transporte, a maior parte do transporte é feito à base do diesel. É utilizado o diesel. Os caminhões. Vai prejudicar os caminhoneiros, vai prejudicar a indústria, porque vai ter um maior gasto com frete e vai repassar isso para os consumidores. Logo, o preço de tudo irá subir. Nesse momento tão delicado que o mundo vive, com uma guerra travando o fornecimento de energia no mundo, porque boa parte do mundo depende do fornecimento de energia da Rússia. A Europa, por exemplo, é a maior dependente da energia russa. Tem o petróleo que eles exportam para o mundo todo, está sendo sancionado. Tudo isso tem influenciado. Você tem a questão da pandemia. Na China você está tendo uma quebra muito grande da cadeia de suprimentos. Por quê? Confinamentos, lockdowns severos. Tudo isso contribui para a inflação, para aumentar ali o preço das coisas. Bom senso seria o mínimo que nós teríamos que pedir ao conselho da Petrobras, dizendo, olha, vamos abrir mão um pouquinho do lucro, porque 44 bilhões de lucro em 3 meses, num momento desse, com certeza nos mostra que eles poderiam ter aberto um pouquinho mão. Não estou dizendo para abrir mão do lucro todo, não. Mas um pouquinho. Tentar ajudar o país a conter a inflação, a melhorar a vida dos brasileiros, a fazer que o brasileiro tenha um pouquinho mais de poder aquisitivo. Porque os salários estão sendo minados com inflação. É culpa do governo? Não, é um fenômeno mundial. O mundo inteiro está assim. O americano perdeu o poder aquisitivo, o europeu perdeu o poder aquisitivo, os chineses, todos eles, todo mundo perdeu. Então nós temos que, ponderar. Melhora dos preços com corte de impostos já ajuda. Mas, infelizmente, a justiça não permitiu. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aí na tela, para que vocês vejam, certo? Com seus próprios olhos. Por exemplo, nós temos aqui, Conselho da Petrobras faz reunião emergencial para analisar as falas de Bolsonaro. O presidente da República chamou de estupro o lucro líquido trimestral de 44,5 bilhões da empresa. Declaração causou mal-estar na cúpula da companhia. É óbvio que vai causar mal-estar. Afinal, é uma empresa de mercado. Então, se fosse 100% estatal, ficaria mais fácil. Ou se ela fosse totalmente privada e tivesse concorrência.
fosse um mercado aberto. Agora, como é um monopólio, infelizmente, eu acho que o mercado deveria o quê? Empresas privadas abertas para todos, o mercado aberto para todos. Por quê? Concorrência ela gera preços ótimos, certo? Os melhores preços e produtos de qualidade, com maior qualidade. Por quê? Se você tem uma concorrência, óbvio que a Petrobras ia querer vender o melhor produto ao menor preço para concorrer com Shell, com BP, e, entre outras, ExxonMobil, sei lá, qualquer outra empresa, Texaco, todas elas podendo produzir. Mas aqui não, aqui nós temos um monopólio, tudo depende da Petrobras. Eles ditam os preços. E eu acho isso errado, já que uma empresa que se tornou uma empresa de mercado e que o maior acionista é o governo federal. Deveria sim ter aberto o mercado para a concorrência. Hoje não teríamos esse problema de preço, teria diminuído e muito. Mas vejam só, isso aqui é o impostômetro, exatamente, o que mede os impostos aí. Olha quanto o Brasil já arrecadou em 5 meses. 1 trilhão, 32 bilhões, 652 milhões e o restante não dá para falar porque vai mudando o tempo todo. É arrecadação contínua. Claro que isso é visto pelo governo. E sabe-se que há um excesso de arrecadação. Por isso que Bolsonaro fez aquele decreto diminuindo 35% do IPI de basicamente tudo. Um senhor corte de impostos. Mas a justiça não pensa assim. A esquerda não quer que corte impostos, não quer que os preços caiam, não quer. Por isso que o Solidariedade entrou na justiça, lá no STF, certo? Entrou no STF com uma ação para suspender esse decreto. Porque eles sabem que caindo o preço, o povo vai olhar e falar, olha, a inflação está melhorando, está diminuindo o preço das coisas. Sabe que o produtor vai vender mais, vai ter que produzir mais e vai ter que contratar mais. Isso é um ciclo virtuoso. Então eles entraram na justiça aí, para surpresa de 0 pessoas, o nosso querido ministro aqui, ó, suspendeu o decreto de Bolsonaro sobre corte do IPI. O ministro do Supremo Tribunal, eu devia chamar ele do quê? De Alexandre de Moraes ou, de repente, Paulo de Moraes ou Alexandre Guedes? Porque eu acho que ele é o ministro da Economia, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu os decretos do presidente Jair Bolsonaro, que reduziram em todo o país o imposto, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, de produtos que recebem benefícios fiscais na Zona Franca de Manaus. A decisão acatou o pedido da bancada federal amazonense, que se reuniu com Moraes na última terça-feira. Os parlamentares alegaram preocupação com o impacto que essa redução de impostos poderia provocar na Zona Franca de Manaus, retirando a competitividade dos produtos fabricados na Amazônia, que gozam de incentivos fiscais. Por isso, o resto do Brasil tem que pagar um imposto mais caro, tem que pagar os preços dos produtos mais caros. Sim, porque o preço aqui no Brasil, o consumidor final é quem paga o imposto de tudo. Eles vão as empresas vão produzindo, vão repassando. Quando o consumidor final compra, a maior parte dos produtos aí, a maior parte do preço é imposto. Imposto estadual, imposto federal, imposto municipal, tudo isso é imposto. Boa parte do preço. Isso diminui o poder aquisitivo do povo. O povo fica amarrado. Quando aparece um governo que quer mudar isso, quer melhorar um pouquinho isso, não é nem mudar, é melhorar um pouco. Baixando impostos, aí começa a aparecer aí a face de muitos, né? Você vê, o Solidariedade contra, não pode, somos da esquerda, lutamos pelo trabalhador. Quando o trabalhador vai ter um pouquinho mais de poder aquisitivo, não pode, porque senão o Bolsonaro vai ser reeleito. Assim como nós ouvimos o Paulinho da Força dizendo, não podemos passar a Previdência, porque senão o Bolsonaro vai ser reeleito. E dizem lutar pelo povo. Pura demagogia, pura mentira. Eles não lutam pelo povo, eles lutam por eles. A questão é só não deixar Bolsonaro se reeleger, porque aí nós vamos ter novamente corrupção institucionalizada. Corrupção à vontade.
Vamos poder roubar novamente. É isso que eles pensam. Por quê? Quando a tetinha secou, muita gente começou a ficar em dificuldade, né? Eu não tenho mais, não recebo mais de fulano, não recebo mais de ciclano. Aí ficou difícil. É por isso também que já estão dizendo que os vetos da lei de apoio à cultura, realmente, apoio à cultura. Pensem comigo, olhem os que arrecadam, os que arrecadavam aí da Rouanet. Você acha que Daniela Mercury, você acha que José de Abreu, você acha que deixa eu pensar quem mais aqui que eu vi da arrecadação da Rouanet. Esses artistas, no geral, o Luan Santana, Cláudia Leite, que arrecadaram aí para turnê pela Lei Rouanet. Você acha mesmo que esses caras precisam de ajuda? Precisam de incentivo? Eles arrecadam e ainda cobram ingresso. Isso é errado. Eles não precisam de incentivo. Você sabe quem precisa de incentivo? É aquele artista pequeno, aquele artista que tem um ateliêzinho pequeno, que tem as suas pinturas, aquele fotógrafo que tem um estúdiozinho pequeno, que faz exposição. Eles precisam de incentivos. Aquele artista de rua, aqueles cantores que estão começando, estão no início da carreira, cantam em barzinhos à noite, esses precisam de incentivo. Daniela Mercury, Cláudia Leite, entre outros famosos aí, não precisam. Não precisam de nenhum incentivo, eles já arrecadam o suficiente. São milionários, são ricos. Aí você começa a ver. E não, olha, não teve eleição mais fácil para decidir em quem votar do que essa. Você vai olhar de um lado, você vai ver Lula, Alckmin, Rodrigo Pacheco. Você vai ver José Genuíno, Dirceu, Gleisi Hoffmann, João Vacari, Palocci. Certo? Vai ver toda essa galera aí. De um lado, todos atacando o Bolsonaro. Do outro, Bolsonaro isolado. Não tá difícil de escolher, gente. Não tá difícil. É só colocar um pouquinho a mão na consciência que você vai ver. Quem estiver me assistindo que ainda não decidiu o seu voto, pense nisso. Pense em quem um estelionatário irá votar. Em quem um pedófilo irá votar. Bolsonaro ou Lula? Basta você olhar de um lado. Olha, em quem esses criminosos aqui votarão? Eles preferem esse que defende eles, diz que não pode acontecer nada com um garoto que roubou apenas um celular. Ou com aquele que defende a vítima que morreu por causa desse celular. Que diz, olha, nós precisamos mudar isso, precisamos punir. Precisamos dar segurança. Um jovem de 20 anos, 21 anos foi morto por causa de um celular. Qual lado você vai preferir? É só você analisar. E você vai ter aquilo, o que você escolher. Porque se você escolher o Lula, é isso que nós vamos ter. Uma cleptocracia institucionalizada no Brasil, onde os bandidos vão ser sempre defendidos. Basta você dizer onde você quer viver. Num Brasil que combate o crime ou num Brasil que se une a ele. A escolha é sua. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.